Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo e esse é o Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo no seu 6º episódio. Olha que coisa linda. Nós tivemos o lançamento, fizemos 5 episódios e esse é o 6º. Ai, que felicidade, viu? E hoje o nosso tema é: seu grupo é legal? A formalização de organizações da sociedade civil, de organizações culturais da sociedade civil. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos discutir esse tema com convidadas Lucas Seara, Beth Ponte, 2 profissionais altamente qualificados, reconhecidos e que fazem um trabalho de ativismo também pelo campo cultural, que é muito importante. Eu estou muito feliz, né, da gente estar aqui hoje começando com esse tema, e aí eu vou começar mandando um abraço aqui para quem está chegando, um abraço a Itaburger, Salgado CDO, que felicidade, viu, tê-lo aqui, que bom que a gente tem essa oportunidade de começar esse diálogo. Minha querida comadre Bruna Gasbarri, um beijo grande. Bruna também é empreendedora e tem um trabalho muito bacana com a Nuna Gasbarri. Quality for Culture já está aqui também, OSC Legal, nossos 2 convidados, Beth Ponte e Lucas Seara. Que felicidade. Bom, para a gente começar, chegando, eu vou botar aqui o título da live de hoje, do programa, porque isso não é uma live, mas vou pedir também a vocês que vocês compartilhem esse conteúdo para a gente chamando as pessoas para chegar, tá certo? Então, quem puder, clica aí no aviãozinho que está subindo, manda aí para as pessoas que vocês conhecem, que podem se interessar por esse conteúdo que nós vamos fazer aqui, né? Que podem precisar de informações sobre a formalização de grupos, de organizações da cultura, né? De associações, o pessoal da capoeira, o pessoal da dança, o pessoal, enfim, todos os setores. Eu vou botar o título, enquanto isso vocês vão fazendo esse convite, tá bom? Então, o título de hoje aqui. Pronto, já tá aí o nosso título para quem chegar a saber do que a gente vai falar hoje. E a gente começa, então, eu vou chamar aqui a minha parceira no programa de hoje, que é nova aqui no Que Jeito. Na verdade, eu nem vi se ela já entrou aqui, vamos ver. Enquanto... Já tá aqui sim. Enquanto ela vai entrando, eu queria dizer o seguinte, nesses primeiros... No lançamento, nos outros 5 episódios, nós tivemos a participação aqui no programa de Vitor Costa. Vitor Costa, que é uma pessoa muito especial, que nos ajudou a pensar o programa, que nos ajudou a elaborar a nossa proposta e o nosso estar no mundo, mas que ele pediu para se afastar por um tempo, porque está num processo aí de começar um doutorado, de entender um pouco como é que funciona, de fazer as leituras, de conhecer as pessoas. Então, eu entendo muito bem o que ele está vivendo e disse a ele não tem problema, volte quando for possível. E aí a gente começa hoje, então, o programa com Júlia Salgado, que vai chegar aqui daqui a pouco e vai se apresentar. A Julinha já está aqui na área. Enquanto isso, eu já vou chamar ela aqui. E aí, vocês já conseguiram chamar as pessoas para entrar? Me digam aí, hein? Bom, hoje... Ela está entrando, conectando, chegando. Opa! Bem-vinda, Júlia! Como é que estão? Vamos fazer hoje esse programa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de participar com vocês, de entrar nesse grupo maravilhoso. Eu sou Júlia, eu sou produtora cultural, também sou egressa do curso de produção cultural da comunicação da UFBA e estou aqui fazendo parte desse projeto como pesquisadora e colaborando com esse programa. Nosso programa é o Que Jeito, e a pergunta que nós fazemos todos os dias quando nos vemos em situações onde não existem muitas escolhas. É sobre isso que a gente quer conversar, porque para tudo que estamos tendo que dar um jeito, né? As reformas trabalhistas e da Previdência se tornaram conversa para boi dormir, mais dinheiro para empresário, menos trabalho para quem precisa. E o teatro, o museu, o cinema, para quem não é estrela de cinema, isso tudo virou um grande problema. E depois de se perguntar que jeito, a galera viu que empreender era uma saída, né? Então isso é trabalho autônomo para garantir sustento, jornadas longas, porque ganhar dinheiro é dedicar tempo. E nenhum direito, porque carteira assinada está virando uma lembrança, né? Mas queremos pensar um jeito antirracista, feminista, anticapacitista e sem LGBTfobia.
quer ajudar a pensar como a gente pode fazer, todo mês um tema, toda semana uma lista de convidados, e é todo sábado, 9 horas, aqui no Instagram. Se parece não haver um jeito, vamos todo mundo pensar num jeito diferente de fazer isso. E hoje o tema do Que Jeito é Seu Grupo é Legal? A formalização das organizações culturais da sociedade civil. E contamos com a oportunidade de bater um papo com Beth Ponte e Lucas Seara. Tá vendo como ela é, gente? Ela chega chegando, não esperou nem eu perguntar, já falou tudo, já se apresentou, já falou o que é o nosso programa. Que bom, viu, Júlia Salgado, ter você aqui. Eu queria dizer que eu conheci Júlia em 2009, quando nós tivemos a oportunidade de estarmos juntas em sala de aula, né? Ela ainda como estudante de produção cultural da Facom. De lá para cá eu vi essa menina, né, se tornar mulher, profissional, reconhecida, e hoje nós temos a oportunidade de estarmos juntas novamente, né, na orientação do mestrado dela e também no OBEC, que é o nosso grupo de pesquisa, e o Observatório de Economia Criativa da Bahia. Bom, antes da gente falar do OBEC, a gente tem que começar também falando do Antes que a gente se esqueça. E antes que a gente se esqueça, que é um quadro que a gente tem aqui toda semana para marcar um pouco o que aconteceu na semana. A pergunta do Antes que a gente se esqueça hoje, que me toca imensamente o coração, é a seguinte. Júlia, quem mandou matar a Marielle? É uma das perguntas mais tristes, mais angustiantes que a gente tem nesses últimos tempos. É uma das coisas que deixa a gente parado, paralisado, sem saber para onde ir. Marielle Franco, como a maioria das pessoas conhece, foi uma vereadora do Rio de Janeiro que foi executada friamente, saindo do trabalho. Ela e o motorista Anderson Gomes. E amanhã, no dia 14 de março, estaremos enlutados aí pelos 2 anos de morte dela, em 2018. E até hoje, 3, né? 2018 já passa tão rápido. E até hoje a gente não tem uma resposta para isso, né? Quem mandou matar? Quem mandou matar Marielle, nós continuaremos repetindo isso, né? Eu acho que tem já alguns materiais prontos para quem não conhece um pouco mais da história de Marielle, que vale a pena conhecer. E quando você conhece esses materiais, como os documentários, você entende um pouco quais foram as razões que levaram ao assassinato dela. O que não se justifica de forma nenhuma, mas o que mostra como é que o nosso país está cada vez mais dominado e controlado por determinadas formas e forças, né? Formas de política e forças de poder, que a gente tem que estar muito ciente que elas existem. A gente tem que entender o que é essa estrutura de milícias, né? Esse poder paralelo que surge no Brasil e que faz o que quer, e que não só faz o que quer, como cada vez mais eles estão controlando a política institucionalizada, elegendo seus representantes através da coesão, não, eles não acreditam em coesão, né? Da coerção, através de uma coisa assim, de obrigar as pessoas a votarem nos seus representantes. E aí a gente tem, então, essa ocupação do espaço da política institucionalizada por essas milícias. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, precisa estar atento a isso, e a gente precisa entender que Marielle virou semente porque ela estimulou muitas outras mulheres, né, a pensarem na política, né, a começarem a política, mas Marielle também precisa ter justiça, né, do que aconteceu com ela e com o Anderson, porque eu sempre penso nessa família, né, desse motorista que estava lá e que foi assassinado também. Penso no trauma, né, da assessora que também estava junto e que, né, passou por isso. Então, o que é isso, né? Que país é esse? Um país do risco o tempo inteiro. Bom, para a gente não terminar antes que a gente esqueça nesse clima, né? Mas a gente precisa fazer esse clima, né, Julinha? Não tem outra coisa. A gente já, como a Beth Ponte botou aqui, jamais esquecer. Não podemos, jamais. A outra coisa que é importante a gente falar hoje, e tem a ver com Júlia, tem a ver comigo, e tem a ver com Beth Ponte também, é que a pesquisa do OBEC, do Observatório de Economia Criativa, foi indicada ao Prêmio Sim de Música, Sim São Paulo. Quer falar sobre isso, Julinha? Sim, a Semana Internacional de Música é um dos prêmios, é um dos eventos mais importantes do negócio da música no Brasil. É um evento internacional e eles têm uma parte dedicada a pesquisas sobre economia da música e negócios da música. E o Observatório de Economia Criativa está concorrendo ao prêmio de melhor pesquisa e inovação em música, junto a outros candidatos super importantes. Vai ser muito legal se vocês puderem entrar e votar
como a nossa melhor pesquisa sobre os impactos do Covid-19 na economia criativa do Brasil. É uma pesquisa de muita relevância, muita importância. Acho que vocês vão gostar de ler e votar. Obrigada. A pesquisa foi realizada por uma equipe de 10 pessoas entre março e julho de 2020. Tão logo começaram os primeiros decretos proibindo aglomerações, nós entendemos que era muito importante registrar, mapear, analisar, né, e gerar com isso subsídios sobre os impactos que a classe artística, a economia criativa estavam sofrendo com a pandemia. A gente sabe que as atividades, né, foram paralisadas, e uma das coisas que a gente dizia lá no início da pandemia, né, a economia criativa foi a primeira a paralisar e vai ser a última a voltar. E aí, com a pesquisa, a gente falou assim, olha, foi paralisada, sofreu os impactos, né? O choque econômico é muito grande, o pessoal está numa situação muito precária, mas não ficou parado, não ficaram parados, né? Nós não ficamos parados. Por quê? Aí a gente conta um pouco, né, do que as pessoas têm feito para se adaptar, para buscar as formas digitais de comunicação com seus públicos, para tentar vender de outras formas. Então, não tem ninguém parado esperando a ajuda do Estado. Porém, a ajuda do Estado é muito importante porque a gente está vivendo um processo de transformação da atuação, transformação do modelo de negócio, né? Então, assim como a gente vê apoio em outros setores, né, muito forte, a gente precisa também desse apoio dos poderes públicos para a retomada dessa economia, da cultura, da economia criativa. Então, a pesquisa fala sobre isso, e a pesquisa serviu de referência, por exemplo, para o decreto da Aldir Blanc na Bahia. Está lá dizendo, né, no documento, né, do decreto que o governador assinou, que regulamenta a lei, diz que as decisões que foram tomadas se baseou em um dos boletins preliminares, que isso foi uma característica da pesquisa, né? Nós lançamos boletins preliminares ao longo da pesquisa e com isso, assim, eu acho que estamos muito felizes, né? Nós já tínhamos recebido uma indicação de Baianos do Ano, né, na pesquisa, numa coisa do Correio da Bahia, né? E agora recebemos essa indicação do Prêmio Sim São Paulo. Então, por favor, votem na gente. A gente podia estar roubando, a gente podia estar matando, mas a gente está pesquisando o setor das artes e da cultura, né, Julinha? Então, votem. Exatamente. Melhor votar aqui hoje do que no Big Brother. Esse é bom. Em vez de você perder o seu voto no Big Brother, vem cá, vota na gente lá. Entra aí no... A Gleice Caneto colocou aí nos comentários o link, simsaopaulo.com, categoria votação, mas é só botar Sim São Paulo, aí vai ter lá o link para pesquisa, vocês vão em pesquisa e inovação, e olha, é muito orgulho de estar lá junto com o Matheus Aleluia, com o Lued Luna, né, com projetos incríveis nacionais, com a Amarela e Emicida, né? Então, assim, votem, por favor, a gente está pedindo só isso. Bom, então, agora eu vou me despedir de você, Julinha, até o final do programa. Você volta com a gente daqui a pouco, no final, para trazer dicas importantíssimas para quem trabalha no campo e que quer essa semana se organizar, tá bom? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. E a gente começa agora, eu vou chamar aqui os nossos convidados e a gente vai começar com o Lucas Seara. Deixa eu ler aqui para vocês quem é ele e deixa eu ir chamando ele enquanto isso. Então, o Lucas vai entrar aqui como OSC Legal. Deixa eu chamar. Pronto, tá aqui chamado, tá chegando aí. Enquanto isso, eu vou lendo aqui para vocês um pouco, né, um resumo do longo currículo do Lucas. Ele é advogado e consultor, mestre em desenvolvimento e gestão social pela Escola de Administração da UFBA, é coordenador da OSC Legal Instituto, conta com experiência na gestão pública, passou pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, pelo Ministério da Saúde, passou por organismos internacionais como o PNUD, a Unesco, a OMS e organizações da sociedade civil. Atualmente tem se dedicado à legislação das organizações da sociedade civil através da OSC Legal Instituto. Bom dia, meu querido amigo capoeirista topeira, porque eu falei esse currículo aqui, mas o mais importante é dizer que ele é o capoeirista topeira. Bom dia, Dani, bom dia a todo mundo. Dani Pimentinha, como é conhecido na roda de capoeira. Bom dia para você, bom dia a todo mundo da equipe aqui do Que Jeito. Queria começar desde já agradecendo aí o convite, agradecendo a sua equipe, a você,
Eu que assisti os 2 últimos programas e fiquei muito empolgado, ver Marília Pita, Carlos Paiva, toda essa gente, e dos demais, né? Mas toda essa turma que eu conheço de perto e que faz a cultura acontecer, que tem discutido as questões de cultura. Eu fico muito honrado de estar aqui também com vocês, com essa iniciativa, inclusive, que é muito bacana. Fiquei encantado em ouvir as histórias da semana passada sobre a questão da formalização empresarial, digamos assim, né? Do modelo de MEI, etc. E agora poder vir aqui contribuir um pouco com essa discussão numa associação ou de entidades sem fins lucrativos. Muito bom, fiquei muito feliz e vamos lá, vamos tentar conversar aí, esclarecer alguns pontos, enfim, o que o pessoal tiver de dúvida nesse setor. Nós que agradecemos a você, primeiro pelo seu ativismo, porque é impressionante o que você tem feito, as lives, a movimentação. Então, gente, sigam OSC Legal, que é muito bacana o trabalho que o Lucas tem feito, né, de difusão desses termos, dos conceitos, faz também consultoria nessa área. Tem um cordel muito bacana, né? Eu sou fã daquilo aí, ó. Se você puder, depois manda pra gente também compartilhar no nosso espaço. E, enfim, depois você fala da live, do livro, porque tem muito espaço aí que você tem promovido de informação sobre o tema. Mas vamos começar pelo básico, lembrando aqui, né, que a gente fala para todo tipo de público, mas principalmente, assim, a gente quer esclarecer, né, quer permitir uma compreensão mais ampla, promover, digamos assim, porque, claro, cada um vai buscar suas diferentes compreensões das coisas. Então, vamos começar pelo básico. Lucas, o que são organizações da sociedade civil? Bom, bacana a pergunta, né? Vamos começar do começo, com o perdão da repetição. Mas organização da sociedade civil, né, é um termo genérico que compreende uma gama de entidades, né, que hoje essa definição ela vem do chamado Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, no MIROSC, ou EMIROSC, como diz a sigla. Quais são essas organizações da sociedade civil de acordo com o MIROSC? São 4 categorias, digamos assim. Uma são as associações, as mais comuns, né, para esse tipo de entidade no Brasil. As associações e as fundações, então essas são as 2 primeiras. As associações são um conjunto de pessoas que se unem para uma determinada finalidade, né, social, né, ambiental, enfim. Então, pessoas que se unem para. As fundações, por sua vez, são bens ou recursos que são destinados a uma determinada finalidade, coletiva, social, etc. Então, essa é a diferença básica entre associação e fundação. Uma são pessoas, a outra são bens ou recursos destinados a uma determinada finalidade. Dentre essas podem ser, sim, a finalidade cultural, né? E as outras 2 são as organizações religiosas, que fazem atividades, como é que eu posso dizer, sociais, digamos assim, intervenção social. Não estamos falando do professar da fé, né? O Estado é laico e toda religião e toda manifestação de fé ela é permitida no Brasil, ok? Mas as parcerias com as entidades religiosas elas podem ser feitas, por exemplo, pelo poder público, quando essas entidades religiosas têm intervenção social. Então, digamos que é aquele abrigo de idosos mantido por uma igreja, enfim. Então, esse abrigo, né, ele pode ser considerado como uma organização da sociedade civil. E, por fim, as cooperativas de cunho social, digamos assim, que trabalham com combate à pobreza, geração de renda, enfim, não é qualquer cooperativa. Uma cooperativa daquelas gigantes que patrocinam times, etc., essas não entram, né? As que a gente está falando aqui são organizações que têm cunho social, digamos assim. Então, para resumir, associação, fundação, organização religiosa e cooperativa. Penso que, para a nossa discussão aqui, o mais importante é a gente entender que a natureza jurídica dessas instituições que comumente se chama ONG, né? ONG, Dani, por incrível que pareça, né, as pessoas têm muito esse nome ONG muito forte. Ele é um nome importante do ponto de vista da ciência política, da sociologia, etc., da história, inclusive, mas ele não existe juridicamente, né? No Brasil, a gente não existe esse termo ONG na lei. Você não vai achar em lugar nenhum, não existe. Ela é, na verdade, ou ela é associação ou ela é fundação. Tá? Do ponto de vista da natureza jurídica, ela é associação ou é fundação. E aproveito para esclarecer também as perguntas que muita gente faz, que é uma sopa de letrinhas, né? OCIP, OSC, OS, ONG,
tal, instituto, o que é isso? Qual a diferença? Como são, onde vivem, né? Então, na verdade, a OSC é a Organização da Sociedade Civil, é o termo maior. ONG é a Organização Não Governamental, que é esse termo que é histórico e tal. E OS, a Organização Social, é um tipo de certificação que uma entidade pode ter. Lembrando, ela é associação ou fundação, e ela pode ter ter o SEBAS, que é um certificado, pode ter a utilidade pública, que é outro certificado, mas, ao fim e ao cabo, é importante registrar, elas são associações ou fundações, para começo de conversa. Você fala OSC, né? Eu estava falando OSC. É OSC que fala? Não, tanto faz. Tanto faz. Tem gente que chama de OSC, tem gente que chama de OSC. O próprio nome do instituto, né? As pessoas chamam de OSC legal ou OSC legal, tanto faz. Como é que você chama? Qual a sua escolha? OSC, pronto. OSC. Eu vou falar OSC legal, porque agora você é minha referência nesse tema. Então eu sigo as referências. Ok. Lucas, o que a gente vê mais no campo da cultura? Você falou associação e fundação. Então, o que diferenciaria para, por exemplo, vamos pensar aqui. Também existem as cooperativas, né? Um grupo de teatro que reúne pessoas, artistas, técnicos e que quer tanto atuar comercialmente, ou seja, montar uma peça, cobrar ingresso e, de uma certa forma, promover aí uma sustentabilidade da sua atuação, do seu negócio, como também fazer cursos formativos, atuar em escolas, atuar de uma forma social, né? Por exemplo, esse exemplo, mas a gente pode falar de qualquer outro, né? O que você indicaria aí? Quais são, por exemplo, as vantagens de um modelo ou de outro? Dani, primeiro, dizer que desse conceito dos sem fins lucrativos, né? Que a lei traz. Então, essas entidades que a gente está falando, e o próprio mote aqui da nossa conversa, elas são sem fins lucrativos. Isso não quer dizer que ela não possa exercer atividades financeiras, digamos assim, que corra dinheiro, né, que faça o dinheiro acontecer. Até porque não existe atividade, não existe ação, não existe intervenção que não exija recurso, né? Ou montar uma peça, montar uma estratégia de intervenção, seja ela qual for, social, cultural, enfim, exige recurso. Então, como fazer isso? Essa é a pergunta de ouro, né? A pergunta de $1 milhão no campo das entidades sociais. Se ela sem fins lucrativos, ela não produz lucro, como é que ela se sustenta? Então, essa é uma pergunta muito importante. As entidades culturais, penso, do ponto de vista geral, elas seguem a mesma linha do número, do quantitativo de entidades brasileiras. Ou seja, se tem as pesquisas apontam que tem entre 85% a 83%, as pesquisas variam um pouco, mas é na média de 85% de associações e 15% de fundações. Óbvio, é muito mais fácil juntar dinheiro do que juntar gente do que juntar dinheiro, né? Tem que juntar bens para determinada finalidade. Então, a média, penso que na cultura também as associações são preponderantes, porque é muito mais fácil juntar gente. Então, de novo, né? Elas podem ter fins, elas não podem ter finalidade lucrativa, mas elas podem exercer atividade lucrativa. Isso significa o quê? Que ela pode, sim, fazer uma peça, uma montagem, cobrar o ingresso. Agora, esse ingresso, ele entra no cofre da instituição, né? Na conta da instituição, e ele é revertido para a entidade. Né? Ele é revertido para a entidade. Não existe lucro, existe superávit. É bom que sobre o dinheiro no cofre da entidade e ele é revertido para a entidade. Ele não pode ser distribuído para os sócios, até porque não tem sócio. Na associação tem associado, não tem sócio. Então, ela não pode distribuir aquele resultado para as pessoas que estão envolvidas, porque isso caracterizaria fins lucrativos e aí desnatura essa entidade que, por natureza, sem fins lucrativos. Aí, como a colega colocou aqui, a Beth Ponte e o pessoal, não é que sem fins lucrativos quer dizer que tem que ter prejuízo. Ao contrário, é importante que tenha superávit. A grande questão é esse superávit vai ser distribuído ou não. E aí não pode ser distribuído, porque senão caracterizaria lucro. Então, essa é a grande questão. Dani, você tem uma pergunta já muito interessante aqui. Você faz, eu falo logo. Mas antes da gente ir para essa pergunta, deixa eu dizer uma coisa que é muito importante. Porque, claro, a gente, aqui no programa, a gente joga o assunto para fazer as pessoas começarem a pensar, mas elas vão buscar informação para detalhar um pouco mais. Né? Na sua fala maravilhosa, teve um bocado de coisa aí que certamente as pessoas precisam entender um pouco melhor. Mas tem algo aí sobre lucro,
né, prejuízo, que é muito importante que a gente ressalte, e uma pergunta que a Kátia trouxe aqui, que é fundamental. Quando você fala assim, o superávit não pode ser distribuído entre os sócios, mas, porque não é essa ideia, não são sócios, né, são participantes, são integrantes da associação. Porém, é importante que a gente diga que as pessoas podem ser remuneradas pelo trabalho que exercem, correto? Como é feita essa remuneração de quem participa daquela ação, como profissional, né? Vamos lá. Essa questão da remuneração é sempre uma delicadeza. Há uma ideia de que você não pode remunerar de nenhum jeito, que o dirigente não poderia ser remunerado, que os associados não poderiam ser remunerados. Isso é muito nebuloso ainda, essa questão. Mas o Miroski, o entendimento mais contemporâneo desse setor, ele tem, né, dá margem e possibilita, sim, a remuneração das pessoas que efetivamente prestam serviços à entidade. Vamos lá. São duas coisas diferentes. Uma é distribuir o resultado, a outra coisa é remunerar a pessoa que presta serviço. Veja, desde das convenções internacionais de direitos humanos, né, um direito humano fundamental, qualquer trabalhador ser remunerado por aquilo que faz. Vem dos documentos internacionais de direitos humanos, vem na Constituição brasileira, né, é um direito de qualquer cidadão brasileiro, vem nas leis trabalhistas, etc. Por que uma pessoa que trabalha efetivamente para uma entidade não pode receber? Então, isso é incongruente com o próprio espírito dos direitos humanos, enfim, da legislação brasileira. Esclarecendo isso, a gente vem para a questão, como pode remunerar? Bom, então temos fixado isso, né? Não pode distribuir, mas como é que faz para remunerar? Primeira coisa, no seu estatuto, né, da instituição, que é o documento fundante da instituição, você deixar isso muito claro. Com as nossas assessorias, com as nossas mentorias com entidades, a gente faz um artigo que diz que não pode distribuir. Então, distribuir não pode, está lá proibido, porque é da natureza dessa entidade. E logo abaixo você diz que ela poderá remunerar, caso aquela pessoa preste efetivamente serviços à entidade. Isso faz com que a entidade, essa pessoa, ela não receba pelo simples fato dela ser diretora da instituição, né, coordenadora da instituição, ela não recebe por isso, né, continua não podendo fazer, mas se ela presta serviços técnicos ao projeto, à entidade, ela pode receber. Vamos dar um exemplo claro, inclusive esse exemplo eu enfrentei quando estava ainda na Secretaria de Cultura, quando eu fazia assessoria jurídica lá na Secretaria de Cultura, numa das discussões do Fundo de Cultura do Estado da Bahia. Chegou um projeto de uma pessoa, vou usar o nome aqui, tá? Inventar o nome aqui, do senhor José da Silva. O senhor José da Silva entrou com um projeto para terminar o disco dele e fazer o lançamento do disco dele, de voz e violão ali e tal. Então tinham 3 shows, finalização do disco, etc. A lei, ela dizia que você não pode remunerar o proponente. Né? Você não pode remunerar o proponente. Aí o projeto o mérito cultural foi aprovado, e a discussão era, ora, como é que você vai remunerar Zezinho da Viola, né, pelo cachê e tal, se ele é Zé da Silva, que é proponente? E a lei proíbe você remunerar esse proponente. Como é que você vai fazer? Então, rolou essa dúvida aí, a Procuradoria do Estado colocou essa questão, foi essa celeuma, e aí, de repente, né, me chamou lá, a chefia me chamou, né, como o técnico jurídico dessa área, e a gente fez essa discussão. Qual foi a proposta que a gente fez para esse raciocínio? A mesma proposta que eu vou fazer para vocês. Vamos desfulanizar o pagamento, a remuneração. Vamos pensar na natureza jurídica desta remuneração. Tá? Seu Zezinho da Viola, ele vai receber esse recurso aqui, essa remuneração, esse cachê, por ele tocar a viola pelo show, é um cachê pelo show que ele vai fazer como músico, ou ele vai receber por ser proponente? Não, ele vai receber, isso aqui é um pagamento de cachê, é como músico, é uma função técnica, é uma função do projeto. O projeto tem mérito cultural, musical, né, para a apresentação deste artista, que é Zezinho da Viola. Então ele vai receber o cachê dele como técnico. Ah, mas ele é seu Zé, ele Zé da Silva. Tá, mas ele não está recebendo como Zé da Silva. Entende? O raciocínio é um pouco esse para as entidades também. Você não pode distribuir para o presidente porque ele é o presidente. Então sobrou lá R$1.000 no final do mês, vamos dividir aqui entre os 4 diretores, porque é o lucro da entidade. Não pode. Isso não pode. Sob pena de você ser fechado, porque é sem fins lucrativos. Agora, no mesmo jeito, vocês aprovaram um projeto cultural.
você tem lá para dar aula de empreendedorismo cultural para uma turma de jovens, etc, etc. Tem lá a Dani Canedo, né, aqui dando só um exemplo, que é professora do assunto, tem currículo, pode fazer, é compatível e tal. A remuneração proposta é a mesma, né, do mercado para todo mundo. Não, ela não recebeu a mais pela presidente nem a menos. Não houve discriminação nenhuma, é a média de mercado, que o outro professor também recebeu. Então, não tem problema nenhum. A Dani Canedo também dar essa aula. Isso. Ela está fazendo a parte técnica, ela recebe pela aula. Não, o ator, ele vai receber um cachê o produtor, o contra-regra, enfim, o iluminador. Ou seja, tem a ver com a função finalística, né? Com o objetivo do projeto. Se o objetivo do projeto é fazer um show, você recebe, ou um curso de empreendedorismo, você recebe por ter participado como técnico nessa função técnica final. E não por ser organizado, por ser da associação. Por ser o presidente da associação, o coordenador e tal. Então, essa é a diferença básica. A outra questão, que é sempre importante as entidades terem em conta, é que isso pressupõe, isso requer, demanda da instituição um mínimo de organização administrativa e ter uma contabilidade. Isso. Contabilidade. Porque aí, e aqui eu vi que uma figura muito importante se chama Nailton Cazumbá, para quem não conhece, um dos grandes contadores, referência nacional, baiano, referência nacional nessa discussão. Próximo entrou programa. Aqui. Ele é fera, e ele é uma referência para todos nós. E ele, se eu estiver errado, Nailton, grite aí, viu? Me ajude. Nailton, então, me manda um oi aí no direct para eu te adicionar. Ele sempre traz excelentes questões, é uma referência nacional, como eu disse. Então, o que Nailton tem trazido, que a gente tem conversado muito, é um parceiro nosso, é que essa questão jurídica e contábil ela tem que estar muito intrincada, certo? E o registro dessa situação precisa estar muito bem feito. Isso porque, Dani, vou lhe dizer um negócio. Tem essa questão, né? Digamos que você é a presidente da instituição, a diretora, e é também a técnica, recebeu o recurso pelo projeto que você deu a aula, não por fato de ser... Ok. Mas no extrato da conta da entidade vai estar lá. Saiu da conta da entidade X e entrou na conta de Dani. Sim. E aí, se a Receita Federal olhar, se os controles olharem, vai estar lá uma distribuição, um repasse da entidade para você. Como é que você vai comprovar que não foi uma distribuição e sim uma remuneração? Isso. Então é importante fazer o registro muito correto disso do ponto de vista contábil. Ou seja, ter um contrato de prestação de serviço, ter os recibos todos direitinho, ter muito bem estruturado essa demonstração contábil para que os órgãos de controle, enfim, as prestações de conta não dê problema. Nesse sentido, aí você pode fazer tranquilamente esse pagamento sem correr o risco de ter qualquer problema. Gente, sigam o Osco Legal, porque Lucas Seara tem muita informação que é relevante para quem atua. A gente tem falado muito aqui, Lucas, sobre a necessidade de entender, né? E agora a gente vai seguir também o Nailton Cazumbá, não é isso? Prazer. Nailton Cazumbá, grande referência. Deixa eu te fazer uma última pergunta, que o nosso tempo é curto, mas é aquela pergunta que você falou. Mas eu não vou abrir mão da gente falar aqui, né, de forma breve, mas sobre o que é preciso levar em consideração antes de iniciar o processo de formalização, né? Como é que se toma essa decisão? Como é que funciona a formalização? Bom, é importante chamar a atenção que vocês, na semana passada, discutiram a questão da empresa, né, com fins lucrativos. Dos autônomos. Dos autônomos e dessa organização que, de repente, pode ser empresa, IRELI, MEI, etc. Então, é importante que a entidade converse com a sua assessoria contábil, converse com o advogado, se informe daquilo que ela quer, como é que você quer atuar, né? Então, como você quer atuar, o seu modelo de negócio, o seu plano de atuação, enfim, ele vai ajudar você a pensar se é melhor, de repente, abrir uma entidade com fins lucrativos, empresa, um CNPJ de empresa, ou de uma entidade sem fins lucrativos, porque a diferença, essa questão não é uma simples formalidade, ela é determinante. Você não poder distribuir, né, o resultado é determinante. Então é importante. Tem alguns cuidados que precisam ser tomados com entidades sem fins lucrativos, esses que eu já, inclusive, coloquei. Você vai precisar ter um mínimo de estrutura administrativa para dar conta disso. Vai precisar necessariamente de uma assessoria contábil, necessariamente. Esse é um custo fixo. Assessoria jurídica você pode precisar. Pode.
né? E até vai precisar em algum momento. Mas a assessoria contábil é necessária, o cerne da questão, para você fazer toda a comprovação bem feita. Então, feita essa escolha por uma entidade sem fins lucrativos, você vai mobilizar as pessoas, então agregar aquelas pessoas que vão fazer parte daquele grupo, né? Daí você vai convocar uma assembleia de constituição ou de fundação dessa instituição, né? Vamos falar aqui de associação, para ser mais, que é mais comum, né? Daí você vai fazer uma assembleia, onde, primeiro, as pessoas vão aceitar fundar aquela instituição, é a primeira questão. A segunda é aprovar o estatuto social, né? O estatuto é a regra interna daquela instituição. E, terceiro lugar, eleger ou indicar as pessoas que vão compor os órgãos internos dessa associação. Então, depois dessa assembleia, a assembleia é feita numa ata dessa assembleia, né? Você junta a ata e o estatuto e registra esses dois documentos no cartório de registro de pessoas físicas. A partir daí você tem uma regularidade jurídica e depois você, com sua assessoria contábil, vai fazer os registros na Receita Federal para ter um CNPJ, para poder ter conta em banco, e aí sim você poder captar recursos privados, públicos, etc. E você também vai ter que fazer os registros junto à Prefeitura e o Governo do Estado, porque para a Prefeitura, por exemplo, você vai ter que ter viabilidade de localização, etc., vai poder dar nota de prestação de serviços, ainda que você tenha algum tipo de imunidade de isenção, você precisa cumprir essas formalidades, e com o Governo do Estado é muito prestação de bens e serviços, né? Com coisa com ICMS. Da Prefeitura ISS e no Estado ICMS. Então, essas minúcias mais específicas, aí uma boa contabilidade especializada, ela vai te orientar nesse sentido. Em Salvador, você tem o próprio Nailton Cazumbá, que é uma referência nacional, como disse, você tem a expertise da professora Luciana também, você tem profissionais interessantes desse setor, que eu destaco esses dois, que são parceiros nossos, enfim. Então, para não alongar muito, porque aí esse papo dava uma semana, né? Então, mas para dar assim, uma noção básica de como é isso. É isso. A gente tem dialogado muito com os grupos de capoeira, né? Por conta dessas questões. Então, não necessariamente, e também com os terreiros de candomblé, a gente tem feito um diálogo muito interessante nesse sentido. Acabamos de lançar um texto, eu e a Camila Chagas, no nosso site, sobre a natureza jurídica dos terreiros de candomblé. Qual a natureza jurídica dos terreiros de candomblé? Então, é a associação, a fundação, é a organização religiosa, como você escolher, né? Cada uma tem suas implicações. Então, a gente tem discutido muito isso, nós lançamos um texto, e quem quiser se interessar por essa discussão, vai lá no nosso site, www.osplegal.org.br, tem esse texto lá, tá? E não para onguinizar, como diz aí, né? Transformar terreiro de candomblé, de capoeira em ONG. Não é isso, né? Muitos, inclusive, podem não se formalizar. O que a gente quer é proporcionar essa discussão desses grupos. Que eles possam ter acesso a essa discussão e possam ter maturidade para fazer essa escolha. Porque tem grupos de capoeira menores, que atuam ali no bairro e tal, que sabe que se ele registrar, ele vai ter que ter contador, ele vai começar a pagar imposto e tal. Será que vale a pena? Isso. Então, no caso, não vale a pena. Por outro lado, tem grupos que têm um nível de intervenção, uma quantidade de alunos, já manda aluno para outro país, para outro lugar, que sim, é possível se inscrever, e é possível concorrer em editais, é possível concorrer num edital público, por exemplo, como foi na cidade de Salvador, para ensinar escola, para estudar capoeira, nas escolas da rede municipal. Então, para fazer isso, você tem que ter o CNPJ. Isso. Então, essas vantagens e essas desvantagens na escolha da natureza jurídica e nos cuidados que você precisa ter, isso é muito importante, tá? Não é porque é sem fins lucrativos, não é porque é associação que você faz de qualquer jeito e larga lá. Não é isso. Não adianta ter só o coração, é preciso ter técnica, é preciso ter uma assessoria jurídica, é preciso ter uma assessoria contábil, e é para isso que a gente está atuando aí junto com os parceiros. Eu fico muito feliz de ver cada vez mais que a gente tem profissionais desses setores que são fundamentais, né, como o direito, a contabilidade, entre outros, que se dedicam hoje, né, ao setor cultural e que prestam assessoria específica, né, e com entendendo os contextos, a realidade, as legislações específicas. Isso é muito importante para o setor, muito. Então, eu agradeço a você, Lucas, pela sua dedicação
a área, né, nos últimos anos. Você atua também em outros setores sociais, mas certamente o que você tem feito, o livro que está disponível lá no site, né? Lembrando aqui os terreiros de matriz africana e o dilema da natureza jurídica. Também tem lives o tempo inteiro, inclusive dia 30 de março vai ter uma, né, que vai falar um pouco sobre essa regulamentação de grupos de capoeira e terreiros de candomblé, não é isso? Então, muito obrigada Dani, me permita fazer minha despedida, já que a gente está finalizando, e também convidar o pessoal para conhecer o projeto OSC Legal, o OSC Legal Instituto, né, o projeto e a proposta como um todo. A gente está nas redes sociais, nas principais, Facebook, aqui no Instagram, temos os grupos também no WhatsApp, no Telegram. Então, nesses grupos, a gente disponibiliza informação sobre gestão social e sobre organizações da sociedade civil todos os dias. Tem informação lá sobre as questões jurídicas, contábeis, sobre eventos desse universo, né, desse setor. Toda terça-feira a gente tem feito lives aqui pelo Instagram, às 18 horas. Semana que vem, na terça-feira, a gente vai estar com uma promotora de justiça do Paraná, falando sobre a relação do Ministério Público com as organizações da sociedade civil, os controles, como vai ser. Na semana seguinte, a gente vai estar com a advogada de Brasília falando sobre transparência nessas organizações. E no dia 30 de março, aí já fazendo um link muito bacana aqui com a nossa conversa, nós vamos estar fazendo um debate no nosso canal no YouTube, né? Basta procurar lá no YouTube nosso canal OSC Legal. Nós vamos estar fazendo um debate sobre formalização e gestão de grupos de capoeira e terreiros de candomblé. Então nós vamos falar das entidades de cultura de matriz afro-brasileira, né? E nós vamos trazer esses duas casas, embora tenham similitudes, mas também tem diferenças, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Não dá para tratar tudo de um jeito só, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Nós vamos estar com a Camila Chagas, que é advogada e atua com comunidades quilombolas, com terreiros de candomblé. Vamos estar com o Edivaldo Balagi, que é produtor cultural, que é filho de santo, que é, né, de santo, enfim, vai falar um pouco sobre as questões que envolvem os terreiros, né, de gestão, produção cultural, enfim. E vamos estar com 2 mestres de capoeira, um mestre e uma mestra, mestre Balão, CTE Capoeiragem, grande parceiro, meu mestre, e a mestra Raquel também, exatamente, e a mestra Raquel, que é de Bom Jesus da Lapa, né, e que vai estar falando, né, da sua experiência. O grupo dela é fundado desde 1982, salvo engano, 83, ponto de cultura hoje, tem uma inserção comunitária muito grande, é uma referência das entidades naquela região. Então nós vamos trazer uma mulher para falar de estar à frente de um grupo de capoeira, dessa formalização, está no interior, então a dificuldade que é maior. E o que ela me disse, a conversa vai ser muito boa, eu fiquei com uma expectativa tão grande, porque ela me disse uma coisa: olha, você não imagina como era nos anos 80 registrar um grupo de capoeira. Isso, certamente. Uma mulher fazendo isso, estando à frente, para peitar isso no cartório e tal. Então, essa história vai valer muito, eu estou muito ansioso por essa discussão. Então, dia 30 de março, lá no nosso canal no YouTube, a discussão. E a gente tem feito material, né? Aqui é um programa de cultura, então eu queria de novo mostrar o nosso cordel do Miroski. A gente tem feito... A ideia do OSC Legal é sempre disponibilizar conteúdo, informação e instrumentos jurídicos para fortalecer a gestão das organizações da sociedade civil. E aí, numa das viagens que eu fiz, eu tive em 21 estados desse país, falando com organizações, enfim. E numa das viagens que eu fiz, uma pessoa disse: olha, esse tal desse Birosca, aí eu estou sabendo. Era uma pessoa que tinha informação, a grande liderança daquele estado, sabia que existia uma lei diferente aí que afetava as organizações, o fazer e atuar das organizações, mas ele não sabia nem direito como era, ele chamou de Birosca e tal. Nessa, eu me toquei, nossa, eu estava com a grana para fazer uma cartilha, e eu disse: não, é preciso mais, né? Não dá para fazer só uma cartilha, as pessoas têm acesso às cartilhas e não, às vezes é muito complicado. Eu vou fazer poesia, eu vou mostrar um pouco, eu vou trazer essa pessoa para esse universo da legislação e do Miroski, dessa legislação, com poesia. E nada melhor do que fazer isso com um formato absolutamente nordestino, com a nossa cara. Foi aí que surgiu a ideia do Cordel do Miroski. Eu juntei um grupo de experts para me dizer um pouco quais são os principais elementos que a gente precisa ter nesse cordel. Então esse grupo iluminou um pouco, a gente fez, né, um cuidado técnico, porque tem cuidado técnico, aqui tem conteúdo técnico. Agora, isso aqui não é uma cartilha, também não resolve, né? Você não vai resolver as suas pendências com o governo do estado, ou com a prefeitura, etc., lendo um cordel. Agora, você vai saber o que é o Miroski a partir desse cordel. Então, alto nível técnico, com estética, com a cara nossa, com cordel de verdade, com papel de cordel, com xilogravura,
e com o cordelista Zezão Castro, que é jornalista e é cordelista também. Então, eu costumo dizer que ele ouve com o ouvido de jornalista, mas escreve com caneta, com a pena de um poeta. Então, ele fez o nosso programa. É um orgulho muito grande essa produção. A gente dialoga com a cultura, a gente dialoga com as pequenas organizações, a gente dialoga com os gestores de pequenas organizações. E, para avançar mais, nós fizemos uma animação desse cordel. Esse cordel, ele foi animado e tem um vídeo também, está lá no nosso canal do YouTube. Então, para quem quiser, é absolutamente franqueado, as pessoas quiserem usar nas suas capacitações, nas suas atividades, enfim, usa, fica à vontade. Claro, basta registrar a autoria, basta registrar que é do Oscar Legal, tá tudo certo, fiquem à vontade. Então, Lucas, queria agradecer a você. Pode falar. A você mais uma vez pelo convite e convidar vocês para seguirem aí as nossas redes. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, basta mandar um direct aí pra gente, seguir a gente aqui no Instagram, seguir a gente lá no Facebook e nas demais redes que a gente está por lá. Vocês fazem um trabalho fundamental. E a gente sempre fala que, por exemplo, transformar essa linguagem jurídica em um cordel, quando eu soube disso, né, quando a gente teve um encontro uma vez, você me mostrou o cordel que eu li, eu fiquei encantada, porque, de fato, é tentar simplificar e apresentar de uma forma direta, numa linguagem que é acessível, o que é fundamental para você começar a se relacionar com aquele tema. Depois, claro, todo mundo deve buscar outras formas de conhecimento e ampliando a sua, digamos assim, o seu relacionamento com esse universo, porque é um relacionamento, né? Você começa, é como você conhece alguém, você chega e tal, depois você vai começar um namoro, até ter um casamento. Não é devagar, mas tem que rolar. Lucas, eu queria muito te agradecer, foi muito bom. Eu já assumi aqui que esse programa de hoje tem muito mais do que uma hora, porque a gente vai receber a Beth agora, vai continuar falando. Mas, assim, foi muito legal te ouvir. Eu acho que quem chegou depois, peguem o conteúdo que no final aqui eu disponibilizo no IGTV e assistam, porque Lucas Seara deu uma aula aqui hoje, né? Foi incrível. E, assim, quero ter você como parceiro aqui do Que Jeito, porque a gente vai precisar falar muito outras vezes, viu? Hoje pode considerar que você não quer ter, você já tem. Já tem. Já sou parceiro do programa, já sou um parceiro de vocês, né? Já estava assistindo, você sabe que sempre pode contar comigo, a gente que já se conhece já há algum tempo aí das rodas de capoeira e agora também aí no nível institucional, digamos assim, nas discussões de avanço da cultura. Eu sou um entusiasta, né, do fazer cultural, né? Tenho até inveja, porque eu nunca consegui. Eu tenho inveja de não ter conseguido eu mesmo escrever o cordel, uma inveja boa, digamos assim, mas a verdade é que a gente faz, né, cada um faz a sua parte, a minha parte é cuidar do conteúdo, é cuidar da tradução desse conteúdo, que é isso que a gente faz, pegar esse conteúdo. O que é que está rolando nas altas rodas acadêmicas, jurídicas, judiciais, enfim, sobre essas questões, a gente traduz e entrega para quem está no chão da fábrica, entrega para quem está na rua, entrega para quem está nas organizações, nas entidades culturais, sociais, religiosas, enfim. Então é isso que a gente faz. E a gente também pega, por outro lado, o que está de demanda social na rua também, nessas entidades. A gente pega e transforma e leva para altas horas. Então, agradecer. É muito conteúdo, minha gente. É muito conteúdo. Obrigada, viu? A gente se fala. Valeu, gente. Um grande abraço e até mais. Valeu, querido. Até mais. E agora vou trazer aqui para continuar com a gente, me despedindo do Lucas, agradecendo muito de verdade. E eu vou convidar agora aqui Beth Ponte, que vem aqui como Quality for Culture. Deixa eu entrar aqui só um minuto e chamar ela. Pronto, enquanto ela entra, deixa eu ler para vocês aqui quem é Beth Ponte. Beth Ponte é gestora cultural, pesquisadora e consultora, é vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Organizações Sociais da Cultura, ABRAOSC, e membro do Observatório da Economia Criativa da Bahia, onde nós estamos juntas. De 2010 a 2018, foi diretora institucional do programa Neogibá, dos núcleos estaduais de orquestras juvenis e infantis da Bahia. Ela foi German Chancellor Fellow, uma bolsa, né, internacional de pesquisa da Fundação Alexander von Aran, na Alemanha, onde desenvolveu esse projeto que ela vai apresentar agora. Quer dizer, hoje nós não vamos falar desse projeto, a gente vai voltar para falar de qualidade para a cultura, sobre gestão de qualidade para organizações culturais.
De volta ao Brasil, tem atuado como consultora organizacional, pesquisadora, palestrante, facilitadora em diversos eventos, workshops e lives. A gente vai trazer a Beth Ponte aqui em um outro momento para falar de qualidade para a cultura, mas hoje é um trabalho que ela começou lá atrás no mestrado, que ganhou um prêmio nacional de pesquisa do Itaú Cultural e que gerou aí um livro que está disponível em PDF e que também marcou um pouco a atuação dela, tanto, né, no Neogibá, na prática, ou seja, ela estudou isso, ela viveu isso na prática e hoje ela dá consultoria para diversas organizações culturais nesse tema. Beth Ponte, que prazer receber você aqui. Bem-vinda, querida. Bem. Oi, Dani, querida. Tá me ouvindo bem? Das questões técnicas. Olá, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a quem está aqui com a gente nesse sábado de manhã, assistindo esse programa, a quem vai assistir, né, depois. Dani, um prazer, né, estar aqui com você. E um prazer também escutar o Lucas. Aula, é sempre né? uma aula, né, escutá-lo. Muito bom. De 10 horas, porque, né, a gente tinha muito para conversar com ele, ele trouxe muita informação, passamos um pouco, mas a gente começa agora com você, com o tempo, para a gente poder falar com tranquilidade. Eu queria só dizer que eu e Beth nos conhecemos desde 2007, onde nós tivemos a oportunidade de coordenar juntas uma pesquisa sobre públicos do Teatro Castro Alves, que fazia parte de uma disciplina que nós estávamos, né? Eu como tirocínio docente do mestrado e Beth como monitora na época, né, na Facom. Depois nós tivemos a oportunidade de coordenar juntas o Gestão Cultural Mundo Afora, temporada Orquestras, em que nós viajamos, né, para Aracaju, para Minas Gerais, Belo Horizonte, para Londres e Birmingham, Birmingham. Foi na Inglaterra. E entrevistamos mais de 28 gestores de orquestras falando sobre conteúdos relacionados com a gestão cultural. Então, quem quiser, acesse aí o YouTube, né, onde vocês vão encontrar Gestão Cultural Mundo Afora, temporada Orquestras. Tem entrevista de Beth também e tem toda uma discussão aí sobre gestão cultural. E hoje nós somos pesquisadoras do OBEC, estamos lá juntas. Então eu quis fazer essa propaganda do Gestão Cultural Mundo Afora porque foi uma experiência muito importante, muito marcante na nossa vida. Mas agora a gente precisa focar aqui no tema de hoje, né? Então eu queria começar, Beth, pedindo para você, a gente acabou de ouvir o Lucas, ele falou muito sobre a formalização das OSCs, né? Que outros modelos você vê, assim, a partir da sua experiência, que são interessantes para a gente pensar a formalização de grupos, coletivos culturais, nessa perspectiva daqueles que são sem fins lucrativos? Sim. Então, Dani, bem, né, obrigada, né, pelo convite, né, por essa introdução, né, por essas memórias todas, né, realmente a gente tem aí uma jornada, e agora, né, juntas no OBEC. Votem no OBEC, inclusive, lembrete, votem no OBEC no prêmio Sim, na categoria na pesquisa. Então, Dani, sobre essa questão, assim, o Lucas ele já deu uma super aula, né, que é uma coisa essencial da gente entender sobre esse arcabouço, assim, né, do que é ainda conhecido como ONG, ou como organização da sociedade civil, que tipos de entidades, tipo, né, são essas entidades da sociedade civil. E dentro dessas classificações, que tipos de certificação, né, que tipo de qualificação a entidade pode e deve pleitear, a depender, isso eu vou ressaltar muito, porque eu tenho trabalhado bastante com esse segmento com essa área de consultoria organizacional, que é uma coisa menos complexa do que parece, mas muito importante, né? Que é voltar ao porquê das organizações. Então, assim, você tem que começar, né, do ponto de partida, que é para que a organização existe. O que queremos? Isso vai orientar, né, como o próprio Lucas disse, essas decisões de natureza legal, né, contábil, do modelo da organização, e que são essenciais, né? Essenciais. Essa ela vai virar uma microempresa, essa é uma entidade sem fins lucrativos. Que tipo de entidade sem fins lucrativos? Mas eu queria trazer aqui assim, a gente pode falar, né, um pouco mais sobre a questão, né, das OS, assim, das organizações, né, sociais, que é uma qualificação que entidades da sociedade civil, que como o Lucas explicou, elas podem ser associações, elas podem ser, né, fundações,
E a depender da motivação da criação delas e do que elas querem, elas podem pleitear algumas qualificações, que é como um selo, né? É como reconhecimento, elas cumprem alguns pré-requisitos e com isso elas podem ser reconhecidas como um tipo específico de organização da sociedade civil e com isso elas podem fazer parcerias, etc. Mas eu queria, né, citar, né, também uma outra inovação que eu tenho visto, né, no setor, né, social, especialmente porque é fazendo parte do conselho da Abraosc, que é inclusive um excelente exemplo, porque é uma associação de associações. A Abraosc, da qual eu sou conselheira de administração desde 2013 e vice-presidente do conselho agora, recentemente, ela quer dizer Associação Brasileira de Organizações Sociais da Cultura, que é um conjunto de associações, de organizações da sociedade civil, constituídas como associações, e que são qualificadas pelos governos estaduais ou municipais como organizações sociais. E com isso, elas podem firmar, e elas firmaram parcerias, elas firmaram contratos de gestão com as secretarias de cultura e os entes de cultura, né, municipais das suas localidades, para gerir políticas públicas e equipamentos culturais. Então, esse foi o modelo que eu estudei no meu mestrado, né, que a gente chama de publicização, ou que também é chamado de gestão pública não estatal, porque é a gestão de um equipamento com interesse público, mas que não é realizado diretamente pelo Estado. É realizado por uma entidade da sociedade civil. Então, existe esse modelo, né, de gestão que já é bastante utilizado na área da cultura, e por isso que eu fiz a pesquisa. O livro completou 10... eu terminei a pesquisa em 2010, faz 10 anos já, e ele foi publicado em 2012, né, pelo Observatório Itaú, né, Cultural, e é uma excelente introdução, assim, porque o objetivo foi justamente esse. Não se falava muito sobre esse modelo de gestão, que já era utilizado em muitos estados, que é o principal modelo utilizado no estado de São Paulo, por exemplo. Todos os equipamentos culturais e programas culturais da Secretaria Estadual de Cultura são geridos pela sociedade civil, em parceria com o Estado. Então, o livro ele fala, né, sobre isso, ele explica o modelo, as vantagens, os riscos, as potencialidades, e como gestora cultural, como membro da sociedade civil e como conselheira da Abraosc, eu fico muito feliz, né, de ver o modelo, né, florescendo, porque não é só uma forma mais eficiente de gestão, mas é uma forma de garantir a participação da sociedade nas políticas públicas de cultura. Não, tá ótimo, mas eu acho que esse é o E só link emendando, exato, eu sei que a perfeito, pra resposta está gente um então pouco longa, falar mas de é política porque pública. o assunto é isso. E é justamente relacionado à política pública, Dani, né, que vem, né, um outro modelo alternativo que a gente tem visto na Abraosc e que a gente quer fomentar, né, na cultura, e que em outras áreas da sociedade civil ele já é utilizado, que é uma forma de associativismo não formal, que é um modelo de coalizão, que pode ser muito interessante quando o objetivo daquele grupo de pessoas é defender uma causa, que é também defendida por outras entidades. Um excelente exemplo, mas para quem quiser, né, pesquisar, é a Coalizão Negra por Direitos, que foi criada em 2018, né, e que reúne 150 entidades relacionadas à defesa, né, da população negra e tal, a causa, né, do antirracismo. E eles entenderam que não era necessário formalizar uma associação de associações, mas sim uma coalizão, tipo, né, juntos pela mesma causa. Eles se fazem, né, representar, né, porque eles atuam muito com mobilização política e advocacy, como a Coalizão Negra, né, por Direitos, que reúne essas 150 entidades no modelo não formal de Conta pra gente um legalização. pouco Esse é um mais modelo sobre essa interessante também, coalizão. quando a Para gente mim é uma fala coisa de nova. defesa De de fato, eu não causa. conheço ainda, então fiquei super curiosa agora. E talvez seja um caminho. Meu alarme lembrando que eu tenho que tomar remédio. Porque deu 10 e 10 eu tomo remédio, mas a gente tá tranquilo, viu? Não, Olha, não, imagina. então, por exemplo, a gente sabe que em alguns setores, em algum momento na história, houve uma criação de federações. É o caso da capoeira, por exemplo.
houve uma tentativa de criação de federações que representassem aí os direitos, né, e que representasse também essa relação com o Estado, que regulamentasse. Então, é uma discussão imensa, por exemplo, porque na área da capoeira, que é a área que eu conheço muito, não há um reconhecimento nacional dessas estruturas. Os membros dessa comunidade se dividem muito em relação à existência dessas instituições. Então, a gente tem um problema sério, porque hoje a gente não... Essas que existem não representam a área, mas não há nada que represente também. Então, falta representatividade para o advocacy. Então, o que é esse modelo que você está trazendo aqui para a gente como uma novidade? Eu acho importante a gente falar da coalizão. E o que é advocacy? Porque talvez as pessoas não entendam do que você está falando. E é importante. Obrigada. Sim, sim. Isso. E são dois pontos que eu tenho também estado envolvida, que a Abraosc está bastante envolvida. A Abraosc está realizando agora nos meses de março e abril um projeto chamado Advocacy, Estratégias para o Futuro da Cultura, que compreende um curso, né, para 50 gestores culturais. Esse é um projeto em parceria internacional, ele está sendo apoiado através, né, de um edital do Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo, né? E por isso esse curso, né, que vai começar no dia 23, com 6 aulas, que é um curso especialmente preparado pela Impacta Advocacy, né, que é uma entidade especializada nessa defesa de causas, especialmente na construção de estratégias para defender causas. A boa notícia é que o curso, a parte expositiva, né, do curso, das 6 aulas, elas vão ser disponibilizadas depois, né, no site da Abraosc, né, os vídeos, né, com esse conteúdo sensacional que a Impacta está produzindo, mas no projeto a gente vai fazer, né, 5 painéis sobre experiências de advocacy, né, para a cultura. E o que é advocacy, gente? Advocacy, ele é a mobilização para causar incidência, né, para influenciar comportamentos e políticas públicas. Ele é um processo estruturado. E é incrível como o setor, né, cultural, ele faz advocacy há bastante tempo, porque é um setor sempre muito aguerrido, né, que se mobiliza, né, para enfrentar as ameaças, especialmente, mas não reconhece, especialmente não estrutura essas práticas como uma coisa constante. Porque a advocacy não se faz apenas quando a casa está pegando fogo, né? Tipo, é um trabalho de relacionamento com aqueles interlocutores, né, que são essenciais, né, para a sua causa, né, para o seu trabalho, e que justamente no momento de risco, né, estão lá, né, para defender a sua causa. E a gente viu em 2020 um excelente exemplo, que foi também o que inspirou, né, a Abraosc a escrever esse projeto e tal, que foi o caso da Aldir Blanc. A própria aprovação, né, da lei Aldir Blanc é um excelente caso de advocacy, e de um advocacy muito raro que uniu no nível nacional, né, todos os segmentos artísticos, né, todos os setores, né, todas as linhas, né, de pensamento em prol de um objetivo comum, de uma ameaça comum, e que conseguiu essa conquista. Então, um dos nossos, né, objetivos querendo fortalecer essa cultura, né, do advocacy, é que isso não se perca, que isso seja uma constante, né? E aí, num desses painéis, que vai ser o último painel, no dia 22 de abril, a gente vai falar sobre casos de advocacy, experiências de advocacy em outros setores, além do setor, né, cultural. A gente vai falar, né, da Aldir Blanc, mas também, né, vamos ter representante da Coalizão Negra de Direitos. Eu recomendo muito que vocês olhem, né, o site deles. E eu acho, Dani, que, por exemplo, né, para campos que são muito amplos, né, que tem um objetivo muito, muito comum, mas muitas divergências também, né, na forma, né, de atuação, né, no histórico, o modelo de coalizão, ele é muito interessante, né, porque a coalizão, ela visa justamente aparar as diferenças em prol do que une todo mundo. Né? Então, assim, você imagina, né, que no caso, né, da Coalizão Negra, né, por Direitos, não é fácil você reunir todas as vertentes e as diferenças, né, dos movimentos negros. Mas eles foram, né, bem-sucedidos e têm sido bem-sucedidos escolhendo causas que unem todos eles, e especialmente escolhendo esse modelo de coalizão que não exige toda essa formalização, né, como entidade, como federação, que é complicada, né, que não é impossível, né, como o Lucas explicou, mas não é simples.
e que pode justamente colocar tipo, algumas outras questões, como divisão de poder, hierarquias, obrigações, que acabam desviando aquele grupo, né, do que deveria ser o seu foco principal. Então, esse modelo de coalizão, ele é muito interessante. Tá? Eu recomendo que vocês deem uma olhada, né, fuçem lá na Viu? Coalizão Negra por Eu Direitos, que fiquei talvez eu traga inspiração para vocês. interessadíssima agora em procurar e conhecer um pouco mais. É importante que a gente entenda isso, né? Que uma das coisas que a gente precisa é se mobilizar, se organizar por diversas razões, né? Tanto nas nossas organizações, nos nossos negócios, na nossa atuação, mas também coletivamente, para representar o setor. Existem estudos que mostram que, por exemplo, durante muitos anos, a gente tinha entidades que, por exemplo, no campo do audiovisual, que buscavam, né, de uma forma muito intensa, assim, uma luta por direitos e que incidiram diretamente na regulamentação de algumas leis que modificaram completamente, né, a realidade do setor, a forma como o Estado dialoga com esses setores. E, em algum momento, a própria atuação, digamos assim, ganhar o edital e ganhar essa grana para poder fazer o seu projeto se tornou o objetivo principal. Então, assim, houve uma desaceleração desses processos coletivos, né, dessa busca por uma representatividade, por uma, como você falou, uma mobilização coletiva para conseguir alguma coisa de forma aguerrida. E a gente passou a lutar pelo direito. E aí, assim, o diferencial, não vou articular muito, eu não vou falar muito, eu não vou formar rede, senão eu perco a oportunidade, que eu vou falar alguma coisa que a pessoa pode usar e eu perco a minha oportunidade de ganhar aquele edital, aquele espaço. Então, a gente precisa superar isso na área, né? A gente precisa entender que é através da economia colaborativa, das redes, que a gente vai, de fato, conseguir ampliar o nosso espaço de atuação, porque é uma discussão muito importante para a cultura. Aí a gente, então, você foi muito interessante, você trouxe esse modelo novo. Não sei se você quer comentar alguma coisa que eu comentei, mas eu já passaria para outra pergunta, né? Que a gente voltar, assim, do que você considera, na sua opinião, que deve ser levado em consideração por um coletivo, voltando assim à realidade de um grupo. Você trouxe essa coisa muito interessante de que a organização social é uma qualificação, é o Estado, a prefeitura que vai dizer, olha, essa entidade, essa associação, essa fundação aqui presta um serviço social para a comunidade, logo, de alguma forma isso você pode até esclarecer um pouco o que ela recebe, quais são as vantagens dela ser reconhecida dessa forma, e o que uma fundação ou uma associação que está lá fazendo o seu trabalho há anos, o que ela deve fazer para ser reconhecida por essa qualificação? Porque ela vai esperar o Estado chegar lá e dizer, bater na porta dela e dizer, oi, você merece, ou ela tem que buscar isso? Como é que ela busca isso? Tá. Eu vou falar, Dani, especificamente sobre o modelo e sobre a qualificação de organização social, tá? Que, assim, ela está dentro de um pensamento, de um modelo de gestão, isso é importante falar. O Miroski, né, que foi criado em 2014, regulamentado, ele é complementar, de certa forma, à Lei das Organizações Sociais, que data de 1998. E porque eles tratam, na maioria das organizações sociais, o subsídio ao trabalho que já é realizado, né, pelas entidades, que é o que o Miroski possibilita, né, facilita, regulamenta e trouxe muitas vantagens. É um modelo diferente. É quando o Estado, por Estado eu falo, quando o poder público, que tem já uma política pública, um equipamento cultural, ele quer, de certa forma, dividir a responsabilidade de gestão, né, contar com o apoio da sociedade civil para esses programas que são públicos, que são políticas públicas e que continuam sendo políticas públicas. Então, a primeira coisa é entender essa diferença de relações. Tipo, não é o Estado apoiando o trabalho que a entidade faz pela causa dela, não. É o Estado procurando parceiros na sociedade civil, né, para gerir uma política pública. E por diversos motivos, né? Por mais eficiência, que é lembrado como principal motivo, porque no Estado existem todas as leis que são necessárias, mas que atravancam, né, o funcionamento
de atividades muito dinâmicas, como é o caso da atividade cultural. Então, assim, nesse contexto, assim, né, quando é só nesse contexto que vale a pena, né, pensar numa qualificação como organização, né, social. Se a entidade não tiver interesse, ou se no seu espaço, na sua área, né, no seu estado de atuação, se no seu segmento de atuação não existe esse modelo de gestão, né, por organização, né, social, a qualificação, né, como OS, como organização, né, social, não é necessária. Assim, a entidade ela pode continuar existindo, fazendo o seu trabalho, inclusive recebendo apoio do poder público, participando de editais, né, de chamadas, né, sendo uma OSC, uma associação, etc. e tal. Eu vou trazer, né, 3 exemplos práticos de entidades aqui da Bahia que atuam, né, na área, né, cultural, né, e social e que exemplificam justamente isso. Assim, elas são, né, na sua essência, organizações da sociedade civil, né, sem fins lucrativos. Elas foram fundadas como associações, ou seja, um conjunto de indivíduos, né, por conta de uma causa, né, comum. Em determinados momentos, elas se qualificaram como organização, né, social, e hoje elas são responsáveis, né, pela gestão de programas públicos, tá? Eu vou trazer esses exemplos e depois eu falo como funciona a qualificação, né, por organização, né, social. O primeiro exemplo que eu vou trazer é a Fábrica Cultural, que funciona lá na Cidade Baixa, né, que é, né, essa entidade da sociedade civil, né, fundada por iniciativa da Margarete Menezes, né, e que hoje, assim, eles são, né, responsáveis, eles gerem um programa de artesanato e tem um contrato de gestão com a CETRI, com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, tá? E foi exatamente isso que aconteceu, né? Eles se qualificaram como organização, né, social, participaram de uma chamada pública, né, para gerir esse programa do artesanato na Bahia que já existia, e hoje eles são, né, parceiros, né, da CETRI, né, gerindo esse contrato né, de gestão. O outro exemplo é o próprio Neugibá, né, no qual eu trabalhei durante 8 anos, que foi uma grande escola, né, de gestão. Minha pós-graduação, meu doutorado, meu pós-doutorado de gestão, né, foi no Neugibá, que sempre mora no meu coração. E com o Neugibá é exatamente isso. E é um caso ainda mais interessante da gente entender. Assim, porque Neugibá é o nome da política pública. Neugibá são os núcleos estaduais de orquestras juvenis e infantis da Bahia. É uma política pública do governo do estado, que foi criada pela Secretaria de Cultura em 2007. E pouco depois, né, foi criado em 2009 uma associação de pessoas, né, que hoje se chama Instituto de Desenvolvimento Social, né, pela Música, uma OSC, né, uma entidade, uma associação, que em 2009 pleiteou essa qualificação como organização, né, social e concorreu ao edital, né, para assumir a gestão do programa Neugibá em parceria com o governo do estado. E são gestores do Neugibá, né, desde então, tá? E outro caso, que também é da área de orquestras, é a Associação de Amigos do TCA, que hoje é responsável pela gestão da OSBA, da Orquestra Sinfônica da Bahia, desde 2015, salvo engano, tá? E da mesma forma, a Associação de Amigos do TCA é um conjunto de pessoas da sociedade civil que se uniu com esse intuito de apoiar a gestão e o funcionamento do Teatro Castro Alves. Eles foram, né, criados há vários anos. Um pouco depois, eles se qualificaram como organização, né, social e assumiram e concorreram, né, e assumiram a gestão, né, da OSB. Então, são esses 3 exemplos. Como funciona a qualificação? É um processo como aquele, né, que o Lucas disse, que a gente está falando, que não é difícil, porque ele é solucionável, né, porque ele segue exatamente aos pré-requisitos, né, da lei, né, porque existem os decretos. Todo estado, né, que utiliza o modelo de OS, ele tem o seu decreto explicando exatamente o que a entidade precisa cumprir, o que tem que ter no seu estatuto, que documento ela tem, né, que apresentar. Então, é por isso que não é um processo difícil, porque está tudo explicado e toda entidade que cumpre esses pré-requisitos pode se qualificar, né, como organização, né, social. Mas não é, Beth, simples. que a gente precisa ter apoio, ter pessoas, né, que se especializem. Então, ele, por exemplo, como advogado, ele falou do contador, e você, por exemplo, é uma pessoa da área de gestão cultural, que tem toda uma experiência, né, tanto prática quanto também acadêmica, de estudo, de acompanhamento do que está acontecendo no mundo nesse tema.
e que pode também prestar uma consultoria nesse sentido. Então, se tem alguém aí nos ouvindo, né, procure a Beth, procure o Quality for Culture, lê os livros dela, que são muito interessantes, e, se for o caso, né, chama para conversar, para pensar uma parceria, para pensar um trabalho conjunto, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa cada vez mais de profissionais especializados, né, para que aquela pessoa que está ali na gestão daquela entidade, ela tenha sensibilidade para... ela seja um especialista no que eles fazem, na finalidade da sua organização, mas conheça um pouco dessa burocracia e dialogue com quem conhece muito. Maravilha, Beth. A gente queria, assim, te perguntar para a gente finalizar, né? Assim, nesse contexto que a gente está vivendo, assim, nesse momento que a gente vai repensar aí um pouco a atuação das organizações, porque a gente sabe que vai ser mais um ano difícil, né? O que você vê como uma possibilidade para quem está no seu trabalho? É o momento, por exemplo, de pensar nessa formalização? Espera mais um pouquinho? Ou é uma possibilidade até de aproveitar, até que não está atuando tanto, né, no dia a dia da organização, para investir nessas questões burocráticas, na formalização? O que você acha? Então, Dani, eu acho que, assim, que é uma coisa que eu tenho falado bastante, que inclusive esse período, né, pandêmico, até para o meu trabalho, meu pensamento como gestora, né, cultural, ele foi um lembrete, um alerta, né, e que tem que ser, né, para todos os profissionais, para todas as entidades. É uma oportunidade de nos lembrar o porquê existimos, porquê queremos continuar existindo. Então, assim, eu acho que todo o tempo investido, especialmente no momento de crise, todo o tempo que é investido no retorno, nessa investigação fundamental sobre o que é a organização, por que ela existe, o que ela faz, o que ela quer, né, fazer, é sempre um investimento. Então, assim, eu acho que é essencial que toda entidade, que todo grupo de pessoas, formalizados ou não, né, mas juntos, né, por uma causa, utilizem parte desse tempo, né, para se reconectar, né, com a razão com a razão, né, da existência, né, da entidade. E eu acho que esse tem que ser o ponto inicial, né, porque Lucas falou muito da formalização e tal, né, que são passos essenciais, né, porque, né, sem eles você não consegue essas outras etapas todas, né, de essas outras conquistas, né, e o crescimento, assim, né, da entidade. Mas mesmo antes de decidir, né, formalizar, e esse eu acho que é o problema, né, que acaba reverberando mais à frente nas entidades, no funcionamento delas e na longevidade delas, é que eles não investem tempo suficiente nesse tipo de conversa, sabe? Que pode poupar muito tempo no futuro, que pode definir muitas decisões estratégicas, né, para o futuro, para a formalização, né, para o financiamento, né, da entidade. Então, assim, a recomendação, né, que eu dou seja por conta da pandemia, mas especialmente em qualquer, né, contexto, antes de formalizar, conversem, né, tenha essa conversa com os olhos para o futuro, sabe? E também olhando, né, para o histórico, né, para o passado e se respondendo por que nós existimos e pensando no como, não apenas no como, do ponto de vista de qual vai ser o meu modelo de negócio, como vamos trabalhar, mas também como vamos trabalhar juntos. Que essa é uma coisa que as pessoas não fazem. As pessoas, elas formam as suas entidades, as suas associações, elas formalizam, elas gastam tempo, elas gastam, né, dinheiro, mas nunca sentam para conversar, né, sobre essas coisas básicas, e especialmente como vamos trabalhar juntos. E esse é um grande desafio que acaba gerando muitos problemas na gestão, né, das organizações. Então, a recomendação, né, que eu dou é essa. Assim, aproveitem esse momento de desafios, mas também de redução das atividades ou de paralisação e tal, né, assim, para investir esse tempo em vocês, né, do ponto de vista de uma coletividade que trabalha junta. Trabalhar junto não é fácil. E é por isso que fundar e gerir a organização Minha querida da sociedade Beth, que civil delícia não é te tão ouvir, simples assim. né? Vou dizer aqui para todo mundo seguir o Quality for Culture. Escreve aí para mim, Kátia, para que as pessoas possam ver.
Eu, Kátia Costa, Gleice Canedo, Júlia Salgado e Raquel Cury fazemos esse programa. E quando a gente começou, a gente dialoga muito, né, sobre a pauta da semana. E quando a gente começou a pensar, que a gente viu, pensei logo no seu nome, a gente viu seu livro, viu seu trabalho, a gente falou, nossa, daria para fazer 10 programas com a Beth falando, porque é uma experiência muito impressionante que você tem. Então, agradeço a você pela gentileza de tirar seu tempo num sábado de manhã para vir aqui falar sobre isso para bastante gente. Hoje a gente está aqui com uma média de pessoas, mas depois o pessoal assiste também e a gente tem visto que o Que Jeito surge exatamente para a gente falar desses temas que normalmente a gente não quer falar muito, sabe? Então, assim, que jeito? A gente tem que falar disso. Que jeito? A gente tem que formalizar. Que jeito? A gente tem que pensar em empreendedorismo. Não como se fosse, assim, né? O salvador da pátria. Mas como não tem outro jeito. Então, vamos ter que pensar e vamos ter que se adaptar. Muito obrigada. O que você quer falar nessa finalização? Hi, Dani, Glaze, Kátia, né, todo mundo, Júlia. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu queria, né, falar que Quality for Culture, gente, ele tem esse nome em inglês, porque ele foi um projeto que eu realizei no exterior, mas ele é traduzido para o português. É o projeto Qualidade para a Cultura. Existe o site que o pessoal, né, vai compartilhar, que é o qualityforculture.org. E ele tem 2 publicações em inglês e também, né, em português sobre gestão da qualidade para organizações né, culturais. E o objetivo foi justamente descomplicar o que é gestão da qualidade e tornar mais acessível o vasto corpo de conhecimento de gestão, né, cultural que já existe em diferentes países, tá? Então, Dani, eu queria agradecer muito, dizer que estamos juntas, né? Estamos juntas, estaremos juntas, né? Parabéns, né, pelo programa. Acho uma excelente e necessária atividade, né, para se fazer. E querendo desejar, né, boa sorte a todos nós e que todos fiquemos beijo, bem, viu, Beth? Vou nesse me momento despedir difícil de que a você gente está aqui. atravessando E agora, no país. gente, a gente continua um pouquinho mais, viu? Tchau, tchau, Beth. Muito Tchau, obrigada. gente. Tchau. E eu vou chamar aqui a Júlia. Não saiam daí, pelo amor de Deus, que a gente hoje o programa foi um pouquinho mais longo, mas foi incrível, incrível. Eu estou numa felicidade que vocês nem imaginam da gente ter abordado aqui tanto tema importante. Eu vou trazer de volta minha parceira Júlia Salgado. Enquanto isso, eu queria agradecer muito a quem está aqui com a gente, comentando bastante. Parceiros da Alegria, bem-vinda, viu? Bem-vinda, querida. Também tem aqui a Cafeína Capu, essa pessoa que eu adoro, sou fã e faz um trabalho muito bacana na área da capoeira. Eu vi Mestre Luiz Renato, eu vi muita gente como a Simone Braz, que é da área de produção cultural, Quincas Neto. Gente, foi muita gente entrando aqui ao longo da live. Que coisa bacana. Júlia, o que você achou? Achei maravilhoso. Eu acho que as experiências que a gente tem a aprender com as organizações da cultura, eu acho que são diversas oportunidades e referências que a gente tem para poder experimentar a cultura enquanto instituição, enquanto organização. Inclusive, o Lucas levantou uma coisa muito importante, como institucionalizar terreiros e espaços de matriz africana, né? Eu mesmo tenho um grupo de maracatu e a gente diretamente depende enfim, além de investimentos, além de ser uma coisa tradicional, né, de trabalho, depende de investimentos, mas é uma coisa de matriz africana. Enquanto isso se organiza enquanto instituição, enquanto empreendimento, enquanto produtora, enquanto grupo, então são várias vertentes de reflexão aí. A depender da área de cada um, essa reflexão pode ajudar bastante. E muita coisa importante que eles falaram aí, os livros. Os livros, né, é importante. Mas para a gente ir chegando ao final, eu queria que a gente pensasse aí, priorizasse algumas das dicas que a gente tinha selecionado para essa semana. E depois a gente pode botar também em comentário no IGTV aqui, que esse vídeo vai ficar disponível. A gente coloca nos comentários as outras dicas. Mas o que você tem aí para a gente destacar? Pelo menos umas 2 ou 3 para quem trabalha na área e pensar essa semana de que está começando. Olha só, primeiro a gente tem que pensar que nós estamos em período de execução dos projetos da Lei Aldir Blanc. Então, são inúmeras as iniciativas aí que estão acontecendo, desde espetáculos para assistir,
vídeos, produções audiovisuais, e todos estão trabalhando com contrapartidas e fornecendo cursos, né? Então, há inúmeras opções de cursos de gestão das artes. Inclusive, a gente deu uma olhada aqui em alguns legais, como o do Vila Dança, Mostra Virtual de Dança da Bahia, Criações em Dança, que vai ser de 11 de março até 9 de abril. Tem outros da Leo de Bank, de Dança e Estado. Tem o de Cultura em Tempos Emergentes, da ODC, um mini curso gratuito com 3 módulos. Festival de Ideias, Cultura em Tempos Emergenciais. Então, são vários cursos muito interessantes, muito importantes para viver nesses tempos. E, mais uma vez, além dos livros dos nossos colegas apresentados aí, de Beth e Lucas, pedir para a gente voltar no OBEC, na SIM, porque é uma pesquisa de muita substância, assim, de muita importância para o nosso setor cultural, porque avalia os impactos, produz diagnósticos para a gente continuar captando e sobrevivendo, né? É uma pesquisa, é meio que um resultado de um que jeito, né? O que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente começa a reduzir, produzir um resultado, né, do nosso cenário. Então, se puder entrar no site da SIM para votar na gente, a gente fica feliz. Por favor, votem na pesquisa Impactos da Covid-19 na Economia Criativa, no site da Sim São Paulo, já disse Sim Bahia. Assim, a Semana Internacional de Música é um evento, uma feira muito importante, né, para a música na América Latina. E esse ano eles fizeram essa premiação. Quer dizer, todos os anos eles fazem, mas esse ano eles incluíram novas categorias, como a categoria de pesquisa e inovação em música. E a pesquisa que nós realizamos no Observatório da Economia Criativa aqui em 2020 foi indicada ao prêmio. Então tá lá, se vocês procurarem na parte de pesquisa e inovação em música, tá lá, impactos da Covid-19 na economia criativa. Votem lá, porque essa pesquisa foi feita por 10 pessoas. Eu e Carlos Paiva coordenamos, mas tem muita gente boa, tá lá. Tem a própria Beth. Incluindo Beth, fundamental, né? E a gente, enfim, tá muito feliz com essa indicação, né? Só de estar lá do lado de tanta gente importante já é bem bacana. Mas se a gente também ganhar esse prêmio, vai ser importante. O relatório, para quem quiser conhecer antes de votar, está disponível, né, no nosso site. Tá lá, tem lá os links. Então, conheçam um pouco a pesquisa, os resultados. E aí, se sentirem que a gente merece, podem votar na gente. Julinha, chegamos ao final, né? Chegamos. Um beijo grande. Fala. Beijo grande para todos. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Foi muito bom compartilhar dessa experiência. Fico muito feliz de estar aqui participando dessa iniciativa nova. Então, vamos estar aqui sempre juntos aos sábados, falando sobre temas da cultura diversos. E vamos pesquisar, interagir aí no Instagram de Dani, porque muita coisa nova vai surgir nesse momento. Vamos brotar novas ideias para sobreviver aos nossos tempos. Você arrasou na sua estreia, viu? Foi maravilhosa, como tudo que você faz. Tá e eu queria aproveitar para agradecer a nossa equipe primeiro. Kátia Costa, que está aí nos comentários, falando com todo mundo. Gleice Canedo, Raquel Cury, eu e Júlia formamos essa equipe do que está à frente do Que Jeito. Estaremos no próximo sábado, às 9 também, continuando, né, esse bloco que é sobre formalização, né, de iniciativas e do trabalho no campo da cultura, das artes, da economia criativa. Na semana que vem nós vamos falar sobre empreendimentos com fins lucrativos, né? Sobre empresas. Então, vem para cá, vamos assistir, vamos acompanhar. Um beijo, Maria, e a todo mundo que está nos assistindo. Beijo, gente. Obrigadíssimo. Só gente ótima aqui, presenciando esse momento. Tchau, tchau. Beijo grande, gente. Um abraço. Tchau. Chegamos ao final.